Olá, meu nome é Bruno. Esse é o projeto Entre o Aie e o Orum aqui no YouTube. E hoje eu vim trazer para vocês mais uma experiência de leitura. O livro que eu quero trazer para vocês aqui hoje é Clarividência, do C.W. Leadbeater, né, do Charles Webster Leadbeater. O Charles Webster ele foi um famoso teosofista, né, do início do século XX. Ele tem vários livros de estudo teosófico, né, e estudo espiritualista, esotérico, orientalista, né, que são bastante interessantes para quem está começando a estudar o esoterismo, o ocultismo de uma maneira geral e quer entender essas mecânicas, né, como é que elas funcionam. E os livros do Leadbeater, eles sempre são escritos assim de uma maneira como um estudo mesmo, como experiências práticas, né, relatando experiências práticas, passando relatos de pessoas próximas e técnicas e tudo mais. É sempre um estudo bastante prático referente aos assuntos que ele aborda, tá? Então aqui no Clarividência, esse livro ele foi escrito inicialmente em 1916, né, pelo Leadbeater. Ele tem 172 páginas, divididas em 9 capítulos. E aí nesse livro ele vai falar principalmente sobre o que é a clarividência, sobre o que é e como ela funciona, né? O que é que essa habilidade traz para a pessoa que a desenvolve, tá? Então ele vai falar, digamos assim, de níveis de desenvolvimento da clarividência, tá? Muitos termos aqui ele escreve, ele cria para fins mais didáticos, né, do livro. Então não é como se fosse uma regra ou nada do tipo. Ele divide aqui os graus de evolução ou de intensidade dessa habilidade de clarividência para que a gente possa entender como é que ela funciona de uma maneira mais aprofundada, tá? Então essa habilidade de clarividência, segundo o Leadbeater, é uma habilidade da gente enxergar os planos extrafísicos, os planos mais sutis que estão mais próximos da gente, tá? Então a gente tem aqui o plano físico, e aí um primeiro grau de clarividência, um primeiro desenvolvimento daria ao estudante, ao médium, como você queira chamar, a habilidade de enxergar o que se passa no mundo etérico, tá? No éter, que é digamos assim, um subplano, um estado de matéria e de energia entre o nosso plano físico e o plano astral, que seria assim o plano sutil logo depois do plano físico, tá? O plano mais sutil logo depois do nosso plano físico aqui, da matéria, da manifestação. Então, um primeiro grau seria a habilidade de enxergar nesse éter, né, no mundo etérico, e os duplos etéricos e os corpos etéricos, né? E aí, um segundo grau de desenvolvimento dessa habilidade seria enxergar no mundo astral ou no plano astral, né, de vibração, de intensidade vibratória. Obviamente que é possível estender essa habilidade, né, para outros planos. Além disso, ele fala aqui também da clarividência no tempo e no espaço, ou seja, uma clarividência que faz com que a pessoa desenvolvida, faz com que essa pessoa consiga enxergar a grandes distâncias sem estar presente no local, né? Ou seja, enxergar acontecimentos em tempo real em outro país, por exemplo, assim como enxergar acontecimentos no passado ou acontecimentos futuros, tá? Então essa também seria a clarividência no espaço e no tempo. Então é basicamente isso, o que é a habilidade de clarividência, o que é possível enxergar com essa habilidade de clarividência, né? Ou seja, quais seriam os benefícios, qual é o retorno de você desenvolver uma habilidade dessa, né? O porquê você vai querer desenvolver esse tipo de habilidade, né? Por que é que você precisa enxergar no éter, por que é que você precisa enxergar no astral, no plano astral,
E existem vários motivos para isso, principalmente para quem estuda o ocultismo, esoterismo, a espiritualidade, que lida com a manipulação energética, com o acesso a egrégoras ou até com a construção de egrégoras, né? Emanações mentais, elementais artificiais. Existem vários motivos pelo qual o magista é interessante para o magista enxergar nesses outros planos, tá? E não só enxergar, mas também se projetar. Mas aí a gente já entra num outro assunto, num outro livro do Leadbeater também que trata sobre isso, que eu posso trazer em outro momento. Aqui ele fala apenas mesmo da clarividência, ou seja, de enxergar durante a vigília, ou seja, acordado, desperto, de maneira intencional, esses outros planos extrafísicos, tá? E no final do livro ele traz algumas técnicas de como desenvolver essa habilidade, tá? Da clarividência, de uma maneira bastante básica, tá? Esse livro você não vai pegar ele com a intenção de aprender a ser um clarividente, mas sim para entender como é que funciona, como é que é a mecânica dessa habilidade de clarividência através da perspectiva do Leadbeater, né, de um teosofista, de um cara que estudou e praticou isso no início do século XX, tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje, essa experiência de leitura. É um livro muito interessante, tá? Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Obrigado!